Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Entre o passado e o futuro. A ideia desse vídeo é apresentar um pouco a história do cânhamo como um produto econômico extremamente importante no período das grandes navegações, como também fazer, em paralelo a isso, uma discussão em relação à importância do cânhamo para pensar uma economia mais sustentável a partir das condições do século XXI. A planta da cannabis, de um modo geral, e o cânhamo, de um modo mais específico, é uma planta que tem usos históricos. Os indícios arqueológicos, por exemplo, mais antigos, mostram que há mais de 6.000 anos atrás, essa planta já era utilizada em muitos locais, como, por exemplo, na Ásia. As referências indicam, né, que a planta ela é originária ali da Ásia Central, sobretudo, mais especificamente da região da China, e com o passar do tempo, essa planta vai migrando ao longo do continente asiático, adentra o continente europeu, e é nesse contexto, mais especificamente do período do mercantilismo, que o cânhamo se torna um produto extremamente importante para o período das grandes navegações. Isso porque grande parte das velas, das cordoarias ali, daquelas embarcações que vão cruzar todos os oceanos, né, eram feitas a partir da fibra de cânhamo. Então, o mercado global dessa fibra, né, era gigantesco. Pensem que só para abastecer ali uma caravela, para abastecer uma dessas embarcações, precisava de uma quantidade bastante significativa dessa matéria-prima. Então, nesse sentido, essas potências europeias, Portugal, Inglaterra, França, grande parte dessas potências, tanto tinham um conjunto de projetos para desenvolver esse cultivo agrícola, fosse em torno das suas metrópoles, fosse fazendo cultivos de cânhamo nas colônias, de uma forma a buscar ser autossustentável nessa produção. Na realidade, uma grande parte desses países não conseguiam ser autossustentável. A maior parte do produto era importado da Rússia. Ao longo do século XVI, XVII e XVIII, a Rússia foi a grande fornecedora dessa matéria-prima para grande parte desses impérios ultramarinos. Então, para tentar reduzir um pouco essa dependência do cânhamo russo, a parte significativa dessas potências, e aqui eu estou falando sobretudo Inglaterra, Grã-Bretanha, né, Portugal e Espanha, iniciam projetos tentando a produção dessa matéria-prima nas suas colônias. E pensando mais especificamente a relação Portugal e Brasil, por exemplo, entre os séculos 18, final do 18, início do 19, Portugal realiza uma grande quantidade, ou uma quantidade ali de tentativas de produzir cânhamo na colônia do Brasil. Então, a partir disso, o Brasil também se torna um espaço onde passa a ter essa produção. Uma vez após o processo de independência, o Brasil também continua, agora como um Estado independente, investindo nessa produção. Não mais, é verdade, para atender ali as demandas do Império Português, a partir das fibras, né, para a indústria marítima, mas, sobretudo, pensando agora nessa dimensão da realidade do Brasil do século XIX, onde as fibras
eram bastante utilizadas para a produção de sacarias, para a produção de cordas, enfim, para um outro uso, vamos dizer assim, que não necessariamente somente o marítimo. Essa produção, ela vai também enfrentando algumas dificuldades, tanto no sentido de que, com a Revolução Industrial, se reduz bastante o comércio do cânhamo pela descoberta de outras fibras, de outros materiais ali mais fáceis de manejar. Então, o cânhamo, ele tem uma redução, digamos assim, desse comércio global, a partir da Revolução Industrial, a partir da descoberta do vapor. E um segundo contexto de redução desse comércio e dessa produção como um todo, também ocorre no final do século XIX, início do século XX, com os processos de proibição. Quando nós pensamos, por exemplo, a proibição da cannabis no Brasil, que se dá na década de 1930, ao mesmo tempo que é proibido a planta da cannabis, né? Enquanto um psicoativo, também se proíbe a planta do cânhamo, que é da mesma família. Esse processo de proibição, ele ocorre em uma parte significativa dos países nesse período proibicionista, né, de emergência da proibição, e o cânhamo, ele perde, a partir disso, ele perde espaço, ele se torna uma planta proibida em grande parte dos países. É somente agora, já no século XXI, final do século XX, né, mas século XXI, onde o cânhamo retorna de uma forma bastante significativa aos debates. Isso porque tanto tem uma revisão na literatura, né, e nas próprias políticas proibicionistas em torno da planta da cannabis, como também o próprio cânhamo, enquanto um produto econômico, volta a ser uma pauta de debate. Esse retorno, em especial aqui pensando o cânhamo como um produto econômico, como um produto industrial, ele também está atrelado às próprias questões ambientais do século XXI. As próprias condições climáticas fazem com que seja necessário pensar um processo, de uma certa forma, de repensar o desenvolvimento econômico a partir da produção de produtos mais sustentáveis, de produtos biodegradáveis. Então, é um pouco nesta esteira de discussão que há essa retomada da planta do cânhamo como um produto extremamente importante para se produzir produtos mais éticos, mais biodegradáveis e ao mesmo tempo que não degrade o solo, né, como outras culturas. Então, a partir disso, os países também vêm repensando as suas legislações, vêm alterando as leis que antes proibiam a produção dessa planta. Agora, em grande parte dos países, ou em uma parte, em torno de mais especificamente 60 países, o cânhamo ele tem uma legislação que regulamenta essa produção. Para se produzir, é necessário, então, que os índices de THC estejam entre 0,1 e 0,3, não mais que isso, a depender ali do estado. E se regulamenta também o processo de produzir e de comercializar. Então, a partir dessas novas regulamentações, o que nós temos observado é que os países vêm, cada um à sua forma, né, fazendo um conjunto de leis, um conjunto de regulamentos. Na União Europeia, por exemplo, o cânhamo, em todos os países pertencentes à União Europeia, é um produto legalizado. Há um conjunto aqui de normativas, né, que regulamenta toda essa produção. Em outros lugares também, como o próprio Marrocos,
a China vem se colocando como uma grande produtora de cânhamo. Na América Latina ou na América de um modo geral, os Estados Unidos também já regulamentou essa produção, o Canadá, a Colômbia, o Uruguai foi um grande pioneiro nesse processo, abrindo, digamos assim, um campo de debate bastante significativo. E é nesse conjunto, então, de regulamentações que nós pensamos um pouco a discussão de uma regulamentação do cânhamo na economia brasileira. No Brasil, o cânhamo ainda continua sendo um produto proibido, tanto de cultivo, né, quanto também ali digamos, de comércio, no sentido de que não se pode produzir sementes no Brasil, não se pode produzir a fibra no Brasil. Então, ainda há todo um conjunto de debate a ser feito sobre as possibilidades de regulamentação. O cânhamo, para o caso brasileiro, ele é entendido ali por um conjunto de agrônomos como um produto que teria um campo econômico gigantesco. O Brasil tem solos adequados, climas adequados, então seria um produto econômico também para se pensar, né, digamos assim, uma agricultura mais sustentável nos moldes que o século XXI necessita. Então, nesse sentido, há um conjunto de leis em tramitação, ao menos um conjunto de leis não, um conjunto de projetos de leis, né, que são apresentados tanto na Câmara dos Deputados quanto também no Senado, que visam ali pensar esse processo de legalização ou de regulamentação desse setor econômico. Contudo, apesar das discussões, que nós vemos ainda no campo brasileiro, neste debate, é um processo bastante, digamos, bastante atrasado se comparado com os demais estados nacionais, que já fazem esse debate há bastante tempo. Então, é um pouco objetivo de acompanhar essa legislação brasileira, né, acompanhar esse campo de debate e também tentar entender um pouco e discutir como esse processo pode ou não vir a acontecer no Brasil e estar aqui um pouco alinhado, né? Pensar um processo de regulamentação alinhado com as novas tendências do século XXI, que tanto, de um certo modo, por questões climáticas, por questões econômicas, são necessários pensar produtos mais sustentáveis, pensar produtos que não agridam o meio ambiente na forma das monoculturas tradicionais e também possibilitar uma difusão de um produto econômico, né, para uma parcela da população ali que possa ter nessa matéria-prima uma fonte de renda a mais e não apenas um processo de regulamentação baseado em grandes empresas e em grandes indústrias. Assim, de um modo geral, a discussão entre pensar o cânhamo, pensar o seu passado e pensar o seu futuro passa por discutir todas essas questões. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.